Boa noite, professor Everaldo. Boa noite aos colegas. Obrigado pela oportunidade de fazer essa apresentação, em que pese eu já tê-la feito, né, em alguns semestres, mas eu vejo aqui alguns colegas que eu não, acredito que eu não conheço, assim como também não me conhecem, né, que sejam colegas novos. Então acho que é uma oportunidade e também para falar sobre os novos projetos e aqueles em andamento que surgiram nos últimos semestres. Para aqueles que não ainda me conhecem, eu sou graduado em História pela UFRGS, né, sou egresso do curso de História da Universidade, fiz o mestrado fora, na PUC Porto Alegre, e atualmente eu curso doutorado em História na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu vou apresentar, então, o IMHC, que é um dos 6 institutos da universidade, né, vinculado à área de conhecimento de humanidades. Muito brevemente, eu não vou, evidentemente, assim, falar sobre cada um desses tópicos, mas só para contextualizar um pouco o surgimento do IMHC. Com esta denominação, ele surge no ano de 1991. No entanto, ele é oriundo de um outro instituto que existia na instituição e que foi o primeiro instituto criado na UFRGS, ainda no ano de 1974, que era o ISBEP. Portanto, o IMHC, com essa denominação, tem 30 anos, né, completa 30 anos neste ano de 2021, mas se nós olharmos para a sua história, é pelo menos 47 anos de pesquisas, de projetos, de prestações de serviço, de formação de acervos que o Instituto tem na sua trajetória. Alguns programas e projetos, né, são muito conhecidos ou ficaram muito conhecidos na universidade. É o caso do projeto ESIRS, o primeiro a ser criado e mais tarde vinculado ao IMHC, assim como o CEDOC, que é o Centro de Documentação. O professor Everaldo já fez a menção de que o Instituto é um espaço de preservação da memória institucional e, além disso, também da memória da cultura regional. E aí, acho que nessa apresentação eu não vou ter espaço para explorar exatamente os acervos, eu vou focar exatamente nas prestações de serviço. Além desses 2 programas, né, também foram criados ao longo do tempo, em especial a partir da década de 2000, o Centro de Memória Regional do Judiciário, que tem uma articulação, então, com outro curso da universidade, ou outra área, né, que é a área das ciências jurídicas. Em 2006, o Programa Investigação e Resgate da Imagem e Som, chamado IRIS, o Laboratório de Ensino e Pesquisa Arqueológica, o LEPAR, e, recentemente, no último ano, então, tivemos ainda a inclusão, a incorporação do acervo Documenta Costumes, né, que estava vinculado à área de artes e arquitetura e agora passa a ser custodiado e gerido pelo IMHC, né, que é um acervo extremamente relevante para a memória e a cultura regional. O Instituto ele se constitui, e isso está escrito, registrado no estatuto da instituição, da universidade, é um órgão auxiliar. Nós fazemos a guarda permanente da documentação, em que pese termos um arquivo central que guarda a documentação de caráter probatório, o Instituto guarda e disponibiliza a documentação para o acesso à pesquisa. Mas não só isso, também o Instituto possui acervos que foram, ao longo do tempo, incorporados via doação e até mesmo via compra. Nós temos um site, né, vinculado ao site da UFRGS, então, creio que quem queira saber mais a respeito dos acervos, eu também ficaria à disposição, né, em outro momento, para falar a respeito. Entendemos que um arquivo, né, assim, é constituído uma parte do Instituto, é um instrumento de gestão, né, por isso a sua importância dentro da instituição, em todos os níveis, né, não só para a gestão da universidade, mas ele pode servir até mesmo para ações dos próprios cursos, né, especialmente quando se trata da memória, né, da construção desses cursos de graduação. Assim como ultrapassa-se, né, os muros da universidade, entendendo o Instituto como um espaço de preservação da memória da comunidade da Serra Gaúcha, né? Os acervos realmente têm essa
capilaridade, né? Eles expressam e registram a identidade da nossa região. Nós temos aproximadamente 50 toneladas de documentos em diferentes suportes de informação, papel, fotografia, processos judiciais, filmes, jornais, né? Então, esperamos que num momento, né, oportuno, todos possam novamente visitar, circular pelo espaço do Instituto, que nos últimos anos foi qualificado na medida em que passamos a ocupar os 2 andares, né, o primeiro e o segundo pavimento do Bloco J, e a documentação, então, né, toda ela está disponível para acesso. Bom, eu aqui na sequência, e também olhando sempre para o relógio, né, eu vou tentar resumir alguns projetos de prestação de serviço que o Instituto executou, nesse sentido que o professor Everaldo nos trouxe, né, para as unidades de negócio, poder apresentar para vocês oportunidades, né, de se inserirem nesses projetos, mas também porque a gente sabe, né, entendo que cada um tem uma atuação na sua comunidade e pode ser também um meio, né, de que vocês divulguem esses trabalhos, né. A gente sabe aqui que a rede de contatos, né, de cada colega é bastante ampla, não só aqui no campus sede, né, mas em toda a região. Então, acho que fica um pouco nesse sentido de demonstrar, né, as potencialidades que o Instituto tem, ou seja, em outras palavras, se vocês receberem, souberem de alguma demanda, né, que tem a ver com o que eu vou apresentar, por gentileza, né, por favor, encaminhem para o Instituto, né. Eu vou selecionar, né, fiz esse recorte de projetos realizados nos últimos 5 anos, né, a gente evidentemente tem essa bagagem ali de 47 anos, mas eu fiz a seleção dos últimos 5 anos que eu acompanhei mais diretamente. Em 2016, nós realizamos esse projeto, que é um treinamento, foi um treinamento de assessoria para a organização de um acervo fotográfico. É uma das frentes de atuação do Instituto, o trabalho técnico que já é realizado na universidade, e nós somos frequentemente procurados por prefeituras, né, por entidades, por instituições, para organizarem os seus acervos. Especificamente, esse acervo ele foi comprado pela Prefeitura de Veranópolis, não tinham ainda bem um corpo técnico formado para atuar, para disponibilizar para a comunidade, então o Instituto, né, realizou todo o treinamento, projeto que durou 9 meses, né, teve atividades contínuas, né, que envolveu a higienização, digitalização, disponibilização desse conteúdo para a comunidade, né, de Veranópolis. Nos anos de 2016, 2017 e 2018, nós executamos um grande projeto intitulado Juntos na Diversidade, incentivo à preservação da diversidade linguística e cultural. Era um projeto voltado a crianças, jovens, adolescentes, tivemos a parceria da Secretaria de Estado da Cultura para a execução desse projeto, que envolvia a realização por grupos culturais e educacionais da região da Serra Gaúcha de atividades como canto, teatro, ações de preservação da memória na comunidade, documentários, enfim, que visassem, né, a preservação da diversidade cultural, principalmente pensando as línguas de migração, alemão, italiano, o polonês e também a língua nativa, o caigangue. Tivemos o patrocínio do Banco Banrisul, né, durante esses 3 anos, e é um projeto que resultou num acervo muito significativo, mas principalmente num envolvimento, né, cultural dessas entidades. Inclusive, no final, eu vou, né, trazer para vocês um projeto oriundo dessa experiência. Tivemos o envolvimento de muitos colegas, né, não só da área de história, evidentemente, antropólogos, né, colegas antropólogos da universidade se envolveram nesse projeto, alguns que estavam vinculados ao programa de pós-graduação em letras, né, para citar um exemplo. Também realizamos, entre o ano de 2016 e 2017, esse projeto Memórias, Acervo Indígena e Pesquisas Arqueológicas do Pronapa, no sul do Brasil. Tivemos o auxílio financeiro da Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu faço esses destaques para evidenciar, né, as formas também que o Instituto tem procurado para realizar os seus projetos, né, do ponto de vista da sustentabilidade, né, sempre com auxílio financeiro, ou via contrato, né, realmente com valores, né, que permitam, né, que os projetos sejam
realizados com verbas externas, né? Não vou entrar em detalhes em cada um dos projetos, né, mas então vou destacar algumas ações, né, que foram realizadas em cada um deles. Aqui visava a digitalização e a disponibilização, né, do acervo arqueológico que existe na universidade no laboratório de arqueologia, né, foi coordenado pela nossa agora ex-colega arqueóloga, né, a professora Graziella. Em 2017, realizamos essa pesquisa que resultou no livro Mulheres Empreendedoras, a construção de uma caminhada. Foi um livro, uma pesquisa aplicada, né, e encomendada pelo Conselho da Mulher Empresária da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, a SIC, de Caxias do Sul. Tivemos o envolvimento da área da sociologia por meio da professora Vânia Heredia, a professora Eliana Hella também se envolveu, é autora, né, de capítulos neste livro. Editado pela nossa editora, né, que temos aqui a Simone, né, pela Edux. Em 2018... Um minutinho, Anthony. Diga, sim. Um minutinho. Meu Deus, então eu acho que eu vou ter que pular alguns slides. Eu vou realmente, acho que passá-los, tá? Um projeto que fizemos de restauro de documentos para o Exército, né, também foi via convênio, orientação para implementação de um arquivo municipal de Farroupilha, um contrato com a prefeitura, inventário arquivístico do acervo do Jornal Pioneiro, um contrato de permuta com a RBS. Esses são trabalhos, então, mais de ordem técnica, né, que envolvem a equipe técnica do Instituto, de funcionários, digitalização de filmes em película do Arquivo Histórico Municipal, via contrato também com a prefeitura, e o CETEL, o UXPlay, se envolveu na digitalização desses filmes, né, então, internamente, articulamos com outros setores. Da mesma forma, ocorreu com relação à pesquisa e edição desse documentário da história do Seminário Competitividade e Qualidade da SIC, também via contrato com a entidade. Bem recentemente, né, no ano de 2020, realizamos a pesquisa e publicamos este livro sobre a história do município de Protásio Alves. A professora Eliana Cherry participou, é coautora, né, desta pesquisa, deste livro, via contrato também com a prefeitura. Na sequência, ou melhor, concomitantemente, em 2020, ano passado, publicamos para a prefeitura de Vila Flores, envolveu também a área de arquitetura e urbanismo, né, com algumas pesquisas nessa área, incorporamos ao livro, esse, no caso, publicado pela nossa editora. Atualmente, estamos com a pesquisa para uma entidade esportiva, né, do bairro Santa Lúcia de Caxias do Sul, escrevendo a história dessa associação esportiva, né. Estamos num momento de revisão dos textos, né, e para a futura, provavelmente para o mês de maio, a publicação desta pesquisa, a professora Catani se envolve também. E termino aqui com esse projeto, né, correndo um pouco, né, mas para cumprir o horário. Atualmente estamos em fase de execução de um edital que fomos contemplados, o edital mais concorrido da história do Estado, né, que foi o edital Diversidade das Culturas, mais de 6.000 inscritos, conseguimos a classificação, estamos na fase da contratação, né, já com os contratos, enfim, assinados, um edital lançado pela Secretaria de Estado da Cultura e pela Fundação Marco Polo, né, para acessar os recursos da Lei Aldir Blanc. Eu destaco porque é a primeira vez, né, que nós acessamos, então, via IMHC, um edital público. Esse projeto vai resultar em um livro retomando as experiências que foram realizadas no Juntos na Diversidade, ou seja, contrataremos novamente as entidades culturais e educacionais da região, né, socializaremos essas verbas, já que elas estão sofrendo, né, com a pandemia, e publicaremos um livro também pela Edux, né, de 2.000 exemplares referente a esta temática, além de realizarmos algumas lives, né, a respeito desse tema. Bom, eu sabia que eu teria um tempo curto, né, me desculpem se ficou muito corrido, mas eu posso disponibilizar a apresentação posteriormente, né, e assim como fico à disposição para conversar a respeito das possibilidades do MHC. Obrigado, professor Everaldo.